gente destrinchar o tarifaço de Donald Trump, também o adiamento do prazo final para 1º de agosto, eu chamo agora o economista da Fundação Getúlio Vargas, Robson Gonçalves, que eu tenho o prazer de receber aqui no CNN Money. Muito boa tarde, seja muito bem-vindo, Robson. Boa tarde. Robson, queria começar te perguntando acerca de pelo menos uma expressão já adotada nos Estados Unidos, que é taco, né? Trump always chickens out, ou seja, Trump sempre amarela. Agora a gente tem visto essa promessa, Donald Trump publicou na rede social dele, na Truth Social, que não adiaria novamente esse prazo das tarifas para 1º de agosto, dando esse prazo novamente para que as nações cheguem a acordos comerciais com os Estados Unidos. O que a gente pode esperar desse período até o dia 1º de agosto, acerca exatamente dessas negociações? Eu acho que todo mundo que foi criança nos anos 70 e 80 como eu já brincou com a sombra projetada na parede, né? Ou você pega uma lanterna ou você pega uma vela quando falta energia e você brinca com aquela sombra na parede. O Trump faz um jogo de sombras com o mundo, na verdade. O que ele projeta na sua retórica nem sempre é a realidade do que realmente vai ser adotado e do que é possível se fazer em termos de política comercial, política imigratória, enfim. Então, esses anúncios, esses adiamentos são, na verdade, se a gente sair da sombra que está na parede e vier para a mão que está fazendo aquele jogo de cena, o grande objetivo, me parece, é evitar a multipolarização do planeta. É uma tentativa de, mandando cartas individualmente para os países e colocando uma lista de países e alíquotas lado a lado com um cálculo que ninguém entendeu, é uma forma de tentar chamar cada um desses países isoladamente para negociar com os Estados Unidos. Isso faria com que a economia americana mantivesse uma posição hegemônica e contrariasse essa tendência de espalhamento geopolítico e econômico que existe já há algum tempo. Então, eu entendo que é um jogo de sombras. A gente não deve se preocupar tanto com a sombra na parede, mas com aquilo que está gerando essa sombra. Bom, vamos lá. Bósnia, Camboja, Cazaquistão, Laos. Enfim, uma série de países ali que tem alíquotas bastante significativas, mas chama atenção exatamente essas tarifas de 25% sobre o Japão, né, sobre as exportações do Japão para os Estados Unidos e também da Coreia do Sul. Eu queria saber se você vê algum tipo de critério técnico, principalmente nessas adoções de tarifas tão altas para países um pouco fora ali do mainstream, destrinchasse exatamente também essas tarifas de 25% sobre as exportações japonesas e sul-coreanas e os possíveis impactos para a economia como um todo, né? Para a economia global e, evidentemente, também para as cadeias de comércio mundo afora. Eu acredito que quando ele mira nesses países que têm uma corrente de comércio muito pequena, ele está mandando um sinal para as grandes potências econômicas. Daí a ideia do jogo de sombra. Quando se fala de Japão e Coreia do Sul, aí sim, as exportações desses países, exportações industriais, né, desses países, automobilística é o grande exemplo, para os Estados Unidos são bastante significativas. Se essa política tem alguma lógica, é uma lógica meio do século XVIII, meio mercantilista, em pleno século XXI, é dizer o seguinte, venham produzir aqui. Então, a lógica seria de atrair o investimento industrial para que essas empresas produzissem em território americano, gerando emprego, renda e tributação, arrecadação tributária em território americano. O problema é que você não transfere uma planta industrial da automobilística e toda a sua cadeia de suprimentos do dia para a noite. Então, a perspectiva mais imediata e mais de curto prazo é inflacionária nos Estados Unidos. E aí a gente vai ver a outra questão, o teste da popularidade ou da impopularidade de uma inflação causada por um fechamento da economia. No longo prazo, no mundo ideal ou num mundo meio imaginário à la Trump, o resultado seria mais emprego, mais renda, um desenvolvimento mais baseado no investimento industrial, mas no curto prazo a conta a se pagar é uma desorganização das cadeias de comércio internacional, é uma possibilidade de queda significativa do crescimento da economia global e inflação nos Estados Unidos por conta do encarecimento desses produtos que, num primeiro momento, vão continuar vindo de fora. Então é isso que também me deixa intrigado, até porque a gente sabe o poder em democracias, ele é cíclico.
né, aqui nas próximas eleições, Donald Trump ou até mesmo o Partido Republicano podem não se sagrar vitoriosos no pleito. E aí eu queria entender exatamente a partir dessa leitura sobre a capacidade instalada da indústria norte-americana. Pode entrar um governo democrata e, né, promover uma nova agenda, uma nova política do ponto de vista de comércio exterior. E aí, dado esse cenário que eu queria né, te perguntar se há uma disposição, mesmo, né, a gente sabe, não há uma capacidade evidentemente instalada para suprir toda a demanda, principalmente do ponto de vista interno nos Estados Unidos e causar essa revolução do ponto de vista econômico proposto por Donald Trump, mas haveria uma vocação, uma vontade, uma disposição por parte das indústrias de se instalar nos Estados Unidos? Se você pegar o modelo industrial chinês, por exemplo, ele foi fortemente calcado em mão de obra barata. O custo da mão de obra nos Estados Unidos é absolutamente incompatível com a transferência em massa de plantas industriais, principalmente de produtos eletroeletrônicos, por exemplo, da China para dentro do território norte-americano. A indústria japonesa, a indústria coreana, em grande medida o que restou da indústria europeia também, ela já é intensiva em tecnologia e com um potencial de robotização significativo. Então, se o investimento responder a essas barreiras tarifárias, a linha de menor resistência é esse investimento com menores requisitos de mão de obra, em termos por conta do custo, né, em termos de mão de obra por conta do custo nos Estados Unidos, e com maiores possibilidades de ser intensivo em tecnologia e robotização. É possível que, ainda que o Trump não se reeleja, ainda que haja uma mudança no ciclo político nas próximas eleições significativa, esse rastro da era Trump fique. Os americanos consigam, de fato, atrair e manter investimentos industriais que não dependam de mão de obra barata para serem viáveis, serem lucrativos. Pensar numa transferência desses polos industriais, principalmente então, só ver se eu entendi, principalmente sobre produtos de menor valor agregado, seria isso? Os de menor valor agregado, por exemplo, eletroeletrônicos produzidos na China, no Vietnã, eles são intensivos em mão de obra barata. A economia americana não tem requisitos de competitividade para atrair esses investimentos. Agora, você produzir automóveis com muita tecnologia embarcada numa planta altamente robotizada, isso poderia ser possível, isso poderia haver essa transferência, eventualmente, nos 4 anos da era Trump, e os Estados Unidos poderiam manter, eventualmente, mesmo que o Trump não se reeleja. Mas produção de confecção, têxteis, eletroeletrônicos em massa muito baratos e que dependem de mão de obra também de baixo custo, a economia americana não tem os requisitos de competitividade para atrair e manter esses investimentos. Professor, pensando no mercado consumidor de 340 milhões de pessoas, né, que é a população norte-americana, eu queria entender a partir da possibilidade, por exemplo, de uma adaptação por parte dessas nações que são alvo das tarifas de Donald Trump, se há uma possibilidade de algum tipo de transferência exatamente dessa oferta e queria entender se há demanda em outros mercados mundiais, isso pensando tanto do ponto de vista do consumo em si, mas também no poder de compra da população, né? Essa pergunta é muito importante. Nós já estamos vivendo reflexos dessas barreiras comerciais por conta de ser um movimento que já vinha acontecendo nos anos anteriores. Na medida em que a economia americana se fecha relativamente, sobretudo aos produtos chineses, você começa a ter um excedente de produção na China que acaba procurando outros mercados. No Brasil, a gente já viu uma entrada bastante importante de aço chinês, por exemplo. Houve uma tentativa de trazer produtos de alumínio chineses para o Brasil, e os eletroeletrônicos também estão vindo na mesma onda. Quando a economia chinesa padece desse excesso de oferta por conta do relativo fechamento da economia americana, e por ser um mercado de 300 e tantos milhões de consumidores, basta um fechamento relativo mesmo para já ter um grande efeito, esse excedente de produção busca outros mercados e pressiona a nossa indústria aqui. Então, um reflexo que muitas vezes as pessoas estão negligenciando é uma possibilidade de uma maior desindustrialização no Brasil por conta de uma chegada de produtos chineses que estão sobrando, baratos e em larga escala. É uma escalada e um foco
agora nominal, no Brasil depois dessa recepção da cúpula do BRICS aqui no Rio de Janeiro. E eu queria entender, a partir do momento em que, por exemplo, o Brasil vire alvo dessa política tarifária de Donald Trump de uma forma mais incisiva, eu queria entender quais são os possíveis impactos para a economia brasileira, a partir, evidentemente, né, a gente pode levantar algumas hipóteses aqui, mas do volume dessa alíquota, né, do patamar que vai ser atingido, que essa alíquota vai atingir. Queria entender que cenários a gente pode projetar para a economia brasileira, para os impactos aqui do ponto de vista do mercado interno. Se as medidas que foram anunciadas meses atrás fossem levadas a cabo exatamente como o Trump mostrou naquele seu quadrinho maravilhoso, o Brasil teria algumas vantagens, porque todos os países em potencial vão ser tarifados e o Brasil está na alíquota mínima de 10%. Isso significa que, de certa forma, o preço relativo de alguns dos produtos brasileiros se tornou mais competitivo. Então, embora essa guerra tarifária ela tenda a reduzir o crescimento global, e o Brasil não tem como se safar de uma desaceleração ou até de uma recessão global, enquanto a alíquota sobre o Brasil estiver entre as menores, a gente até que, entre mortos e feridos, vamos estar nos salvando todos. Isso é outro aspecto que eu não tenho visto ser muito destacado, né? Então, um volume menor de comércio internacional, um crescimento menor da economia global, mas os produtos brasileiros se mantiverem dentre os menos tarifados, os menos taxados, a gente acaba tendo uma vantagem relativa. É uma vantagem relativa que a gente não queria ter. A gente queria ter uma vantagem relativa por ter competitividade, por ter preços adequados para competir no mercado americano e num contexto de crescimento global. Mas nesse tumulto, até que a gente está numa situação relativamente confortável. E tem a perspectiva também, né, de o Brasil conseguir consolidar não só o Brasil, mas também o Mercosul, por exemplo. A gente acompanhou esse anúncio da consolidação de um acordo comercial com os países membros do EFTA, né? E a perspectiva de buscar novos destinos, pelo menos condições melhores para novos destinos, ou destinos que já estão aqui né, já são parceiros comerciais importantes do Brasil, mas pelo menos ampliar as nossas exportações. Eu queria entender exatamente como é que você vê, professor, o Brasil posicionado em relação a essa possibilidade tanto de ampliação de mercados, quanto também de ampliação de volume a mercados, né, com os quais o Brasil já tem ali uma relação comercial. Muito embora o PIB americano seja mais ou menos um quarto do PIB global, se você pegar toda a União Europeia, é um mercado de porte semelhante. Se você pegar a China está a uma certa distância em termos da economia norte-americana, mas que tem uma demanda por importações que tem muito mais a ver com a nossa produção do que a economia americana, que já é uma economia de serviços. A China é um grande demandante de algumas das commodities que o Brasil produz. Então, eu acredito que um efeito benéfico desse pesadelo tarifário que o Trump está impondo ao mundo é fazer com que haja mais diversificação no que se refere às relações comerciais do Brasil. Isso tornou muito mais possível a gente vencer, por exemplo, as resistências da França ao acordo entre a União Europeia e o Mercosul. E a intensificação com os BRICS também, a despeito de dois dos países estarem envolvidos em graves conflitos internacionais, também se tornou algo mais viável ou até mesmo necessário nesse contexto. Pensando no comportamento do câmbio, né? Você citou exatamente essa perspectiva de um impacto inflacionário dessas tarifas que ainda não chegou nos Estados Unidos, né? A gente acompanhou os dados tanto nas publicações, tanto dos dados de inflação para o consumidor como até mesmo para o produtor. Houve aquela enxurrada, né, de uma antecipação de importações. Mas aí eu queria tentar, né, desenhar também de novo cenários a respeito do comportamento do câmbio. A partir da consolidação dessas tarifas, a gente tem acompanhado agora pelo menos um padrão depois dessa publicação, né, desse envio dessas cartas por parte do governo norte-americano. Veja, o mundo está em processo lento, mas firme de desdolarização. Quando uma economia como a China vai reduzindo progressivamente a parcela das suas reservas
em moeda norte-americana, isso aponta para uma tendência global de enfraquecimento do dólar. A China tem hoje mais ou menos 3,5 trilhões de dólares em reservas. É mais do que o PIB brasileiro de um ano inteiro, para a gente ter uma ideia. Na medida em que esse país, que é o grande detentor de reservas internacionais, ele vai reduzindo a sua posição em dólares, diversificando para outras moedas, e propõe, inclusive, que os países do BRICS negociem nas suas próprias moedas, há uma tendência de queda do dólar que só é interrompida em alguns momentos de tensão, em alguns momentos de turbulência. Mas a tendência, se a gente fosse desenhar uma linha no gráfico do tempo, é de perda do valor do dólar. Nesse sentido, a atitude do Trump de rugir quando os BRICS levantam a possibilidade de negociar nas suas próprias moedas é mais um sinal de que este é um movimento que tem que ser levado a sério. Não fosse isso, ele não teria feito a sua intervenção aí no meio da reunião do Rio de Janeiro. E no Brasil tem mais um elemento, quer dizer, a nossa taxa de juros é muito alta hoje em comparação aos dos principais centros financeiros. Isso reforça localmente a tendência de queda progressiva do dólar. O dólar só não caiu mais no Brasil porque a nossa situação fiscal é realmente muito delicada. Né, professor, mas e pensando exatamente nessa corrente de comércio com os países membros do BRICS, tirando a China, que é o nosso maior parceiro comercial, né, eu queria entender a vantagem de comprar uma briga, por exemplo, com os Estados Unidos com a perspectiva de, do ponto de vista ideológico, aí sim, né, ou mesmo prático, por parte de Donald Trump, por exemplo, né, dizendo que caso o bloco adotasse uma moeda de corrente comercial para uma corrente comercial entre esses países que fugisse do dólar, ele iria né, retaliar, taxar de uma forma mais ostensiva. Tirando a China, que a gente tem, né, uma corrente comercial bastante significativa, seria interessante para o Brasil comprar essa briga com os Estados Unidos de uma forma mais direta. Não estou dizendo não se defender, né? Não defender a sua soberania, mas comprar essa briga para negociar com a Rússia, com a Índia, com a Etiópia, com esses outros países que também atuam ali, estão ali como países convidados do bloco? Você disse bem, a gente não está comprando briga nenhuma. Os documentos que saíram da reunião do Rio de Janeiro em nenhum momento citam de maneira frontal ou agressiva os Estados Unidos, o governo Trump, a economia americana. E o Trump apontou o dedo para nós dizendo que eram medidas anti-americanas. Então não tem como não responder a isso. Não fomos nós que iniciamos a guerra tarifária e nós não podemos simplesmente nos acomodar. Agora, temos que ter um cuidado de que, quando os Estados Unidos impõem barreiras à China, por exemplo, nós podemos ter uma invasão de produtos chineses aqui, agravando o nosso processo de desindustrialização. Então, essa parceria com os BRICS ela tem que ser vista de uma maneira muito estratégica, muito cuidadosa. E nós não estamos comprando briga, de jeito nenhum. Nós estamos fazendo o possível para nos defender diante de uma guerra que não fomos nós que declaramos. Certo. Conversei aqui com o professor economista da Fundação Getúlio Vargas, Robson Gonçalves, a quem eu agradeço pela disponibilidade por essa conversa aqui no CNN Money. Eu que agradeço. Até mais.